Eu jamais vou fazer um comentário aqui em defesa da honra do Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco. O Eurico faz falta ao futebol brasileiro. Nada disso. Agora, sejamos em mão dupla, isentos e com sinceridade. O Vasco da Gama, no tempo do Eurico, tomava bola nas costas no comando do futebol brasileiro, na casa que manda no futebol brasileiro? Tomava? Não, né? Ele deixava juiz roubar do Vasco? Aqui no Cajuru Pergunta, que tem no eiplus.com.br, uma entrevista bombástica do Eurico, em 2 edições, está no eiplus.com.br para quem não viu. O Eurico falou que juiz com ele podia roubar uma vez só. A segunda jamais. Porque nunca mais ele apitava jogo do Vasco, se prejudicasse o Vasco. E mais, vascaíno, derrota para o Grêmio ontem, 1-0. Renato Gaúcho vaiado, gozou os gremistas, os chamou de técnicos. Agora, Renato, o seu time para fazer um gol é uma dificuldade, amigo, impressionante. Copa do Brasil, em casa, você precisava fazer um gol no Atlético Paranaense e não conseguiu fazer. Ficou 0-0. E aí a torcida começou a pegar no seu pé. Ontem o Grêmio ganhou de quanto? De 1-0. De quem? Do Vasco. E aí, por que a lembrança do Eurico Miranda? Com ele, amigo, tabela de campeonato brasileiro, antes de começar a competição, ele estava lá na CBF para checar. Roberto Dinamite era Dinamite. Dinamite. Lembra o campeonato recentemente que o Vasco tinha tudo para ser campeão brasileiro e foi o Corinthians? Lembra o que aconteceu com o Vasco nas 2 últimas rodadas? O quê? Lembra? Não? O Vasco disputou 2 clássicos. O Corinthians jogou contra o Ceará e não sei quem, nem me lembro quem. Era Dinamite. Gestão Dinamite. Isso acontecia com o Eurico na última rodada do Campeonato Brasileiro. Nas 2 últimas, o Vasco com o Roberto Dinamite disputou 2 clássicos, o último com o Flamengo, e o Corinthians pegou o Ceará. O Eurico não deixava isso acontecer. Agora, por exemplo, ontem, aí está o gol. A vitória do Grêmio, o Vasco pegou o Grêmio ontem fora de casa, e domingo pega quem? O Corinthians. Onde? Em São Paulo, fora de casa. E aí? O Fluminense hoje tem o Náutico em casa, depois o São Paulo em casa, o Fluminense 2 jogos seguidos em casa, e o Vasco da Gama 2 jogos seguidos fora de casa. E contra quem? Contra Grêmio, que ele já perdeu ontem, e domingo contra o Corinthians, que ontem derrotou o Coritiba. Que já saiu do sufoco, evidente, claro. Felizmente, para o Tite, meu amigo, outro sujeito sério, que não merecia ser execrado, como chegou a ser por algumas semanas. Portanto, concluindo, com o Eurico, com todos os defeitos e graves do Eurico, agora, na bola, no futebol, não tem como discutir. É aquilo que eu falava do tal do Petralha lá do Atlético Paranaense, o Eurico do Paraná. O sujeito não é bobo em futebol, saca futebol. Para passá-lo para trás é difícil. Ele passa muita gente para trás, ele é um perigo. Manda em jornalista, demite jornalista, contrata jornalista, compra jornalista. Eu falei isso tudo? Falei? Não era para falar, Cajuru, o que é isso? Agora, essa é a verdade sobre o momento do Vasco da Gama e sobre o senhor Eurico Miranda.